No ar, a primeira web TV do investidor pessoa física. Investir hoje. Vamos olhar um pouquinho, primeiro, os três segmentos de atuação que a Lupatec está hoje. Eu falei essencialmente do setor de petróleo e ele é o mais relevante, ele representa alguma coisa como 75% a 80% da receita e ele está marcado aqui nesse slide com a cor amarela. A cor verde é onde a gente está colocando os nossos negócios de válvulas industriais, que representam alguma coisa entre 15% a 20%, depende aí do trimestre. E tem uma área cinza aqui embaixo, que é um negócio que nós temos voltado para metalurgia, né? Então, deixa eu começar da área amarela e depois eu venho para as outras duas. Quando esse processo de diversificação que nós entramos, ele começou, a Lupatec estava presente na área de válvulas para óleo e gás, válvulas industriais e de metalurgia, né? Então, ao longo dos últimos 4 anos, nós compramos 15 empresas. Essas 15 empresas hoje já estão integradas dentro da Lupatec e foi isso que permitiu, por exemplo, a gente entrar na área de cabos de ancoragem. Cabos de ancoragem são usados para ancorar as plataformas no fundo do mar. Essa utilização que a gente tem aqui no Brasil, ela foi pioneira no uso de poliéster, que é uma fibra sintética, substituindo o uso do aço. Vou tentar simplificar aqui bem o exemplo. A plataforma fica boiando na superfície e você tem que fazer com que aquela plataforma não se desloque. Então, tem o processo de ancoragem. Se você faz esse processo usando aço, o peso vai ser tão maior quanto mais profundo for o campo onde aquela plataforma está ancorada. Então, na medida em que o Brasil foi pioneiro em ir para água profunda e ultraprofunda, também foi pioneiro em descobrir um problema. Falou, olha, o peso desses cabos de ancoragem está tão grande que ele pode afundar a plataforma. Ou se ele não afundar a plataforma, eu vou ter que fazer plataformas estruturalmente muito maiores para suportar esse peso adicional. Então, na época, o grande desafio era encontrar um material que fosse tão ou mais resistente que o aço, mas que fosse mais leve. E aí a solução foi usar fios de poliéster que acabam dando leveza, acabam dando a mesma resistência, na verdade até a resistência é maior e tem uma grande vantagem que o poliéster é um plástico, então ele não enferruja, enquanto os de aço enferrujam. Então, isso daqui é uma área onde o Brasil tem liderança de ponta. A gente entrou também na área de compressores. A empresa que nós compramos em compressor, ela é líder mundial, ela tem 20% do mercado mundial para compressores para gás natural veicular. Na semana passada nós assinamos um contrato com uma empresa americana chamada Cameron, que vai permitir com que a gente entre em compressores para outros tipos de gases e compressores de maior porte. Que mais que eu estou falando aqui? Na área de equipamentos para completação, eu vou simplificar muito aqui. O equipamento para completação é aquilo que depois de feito o poço, ou simplificando ainda mais, depois de você fazer um buraco no chão para tentar produzir petróleo, você vai precisar colocar uma série de equipamentos dentro daquele buraco, e isso chama o processo de completação. Tem uma unidade que faz revestimentos. Revestimentos são usados essencialmente para proteger o contato direto do petróleo ou do gás com as partes metálicas. A gente tem que lembrar que esse processo ele é abrasivo e corrosivo. Então, se você consegue ter uma proteção, você aumenta a vida útil daquele equipamento que está sujeito àquelas condições. Na parte de serviços, são serviços essencialmente voltados para manutenção da infraestrutura de produção. Então, a gente vai fazer aqui desde a inspeção de tubos, passando por drill pipe risers, e a gente tem a expectativa de estar expandindo ainda mais a nossa presença na área de serviços. E a área de sensores é uma área relativamente nova e pequena dentro da Lupatec. É um negócio que a gente tem, que ele está voltado à captação de informações daquilo que está acontecendo dentro dos poços de petróleo. E aqui eu vou me permitir fazer uma pausa rápida para explicar para vocês como é que esse processo acontece. Um poço de petróleo,
uma reserva, ele trabalha com poços de produção e poços de injeção. Então, por que você precisa trabalhar com esses dois tipos? O poço, ele tem uma determinada pressão. Se você simplesmente só extrair o petróleo, com o passar do tempo a pressão cai e a sua produtividade naquele campo vai diminuir muito. Então, descobriu-se lá atrás de que se você tivesse aqui a produção, mas aqui a injeção ou de água, ou de vapor, ou de gases, você fazia com que a pressão toda no campo permanecesse constantemente alta e melhorava a sua produtividade, que é o que no final do dia é o que interessa. Então esses sensores, eles servem para ajustar os equipamentos que fazem a injeção com aqueles que fazem a produção, tentando extrair o máximo de um determinado poço de petróleo. Como eu falei, essa parte amarela representa alguma coisa próxima a 80% dos nossos negócios, e disso alguma coisa de 85% a 90% acontece no Brasil. Na parte de válvulas industriais são usadas de maneira geral em todas as fábricas, de tudo que é tipo de processo, mas com destaque para petroquímica, química, papel e celulose, alimentos e bebidas. No Brasil a gente tem alguma coisa próxima a 35% de participação de mercado, na Argentina 60% de participação de mercado. E no segmento de metalurgia, o que a gente faz são ou peças que são usadas ou pela própria Lupatec ou por terceiros para fabricação de equipamentos para petróleo, mas também a gente faz uma linha que ela é voltada para a cadeia automotiva, não só no Brasil, mas também no exterior, não só para carros pequenos, mas também para tratores e caminhões. Com isso aqui eu estou querendo já começar a mostrar para vocês um pouquinho que a gente vai ter para cada um desses três setores aqui que a Lupatec tem presença, dinâmicas de mercado que são bastante distintas entre si. Por exemplo, na área de metalurgia, se a gente fala de exportação de peças para venda de carros fora do Brasil, a gente tem que entender o que está acontecendo lá. Se a gente fala de exposição a bens de capital, a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo com bens de capital. Se a gente fala de petróleo e gás, a gente também tem que entender um pouco do que está acontecendo em petróleo e gás. Resumindo tudo isso, a área de petróleo e gás vai bem, obrigado. A área de válvulas industriais esse ano deve ter uma queda com relação ao ano passado de próxima a 25%, e a parte de metalurgia por volta de 35%. A parte de metalurgia não só sofre por demanda, mas também ela sofre por efeito de moeda. Como exportadora, ela tem uma receita convertida para real hoje menor do que a que ela tinha no passado, em decorrência da valorização do real.